Não deixa ninguém tirar o seu valor, não deixa ninguém puxar o seu tapete, não deixa ninguém colocar você para baixo. Se a pessoa não viu o seu valor, ela não entende aquilo que tem valor. O problema é dela, mas você não pode colocar o seu valor na mão da outra pessoa, porque a pessoa pode destruir a sua vida. Por isso que toda pessoa carente, solitária, que quer alguém a todo custo, ela se sujeita a qualquer tipo de relacionamento. Ela se sujeita a qualquer tipo de capricho do outro, porque a pessoa desconhece o seu valor. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos vivendo o tempo comum. Toda vez que você chegar na igreja e ver as velas, o paramento do padre de cor verde, significa o maior tempo da igreja. Nós estamos vivendo o tempo comum 2, que vai depois da ascensão de Jesus, tem Pentecostes, e ele se estende até a festa de Cristo Rei. São muitos domingos que nós celebramos com a cor verde. E o que significa o tempo comum? É um tempo de olhar para as pregações de Jesus, para os milagres de Jesus, para os ensinamentos de Jesus, naquilo que forma o seu discípulo, o seu apóstolo. Nós temos no evangelho de hoje, que é tirado de Mateus no capítulo 10, alguns conselhos, algumas exortações, direcionamentos que Jesus concede não à multidão. Você que gosta de Bíblia, para começar a entender a Escritura, tem algumas perguntas que você faz quando você lê um texto. Primeira pergunta: quem está falando? Quem é o personagem central desta perícope? Perícope é um pedacinho bíblico que se lê na missa. Não se lê o capítulo todo, o livro todo, se lê um pedaço. Primeiro, é isso. Quem é o personagem central? Quem é aquele que fala? Segundo, ele está falando para quem? O discurso que ele vai exortar é para quem? Aqui nós temos as duas respostas. Quem fala é Jesus. No evangelho de hoje não há diálogo, não é um evangelho dialogal. As pessoas estão apenas escutando o Senhor. E aqui o evangelho diz que ele não prega para a multidão, ele não fala para todo mundo, ele não chamou um grupinho, ele está com os seus apóstolos. Então, quando a Bíblia diz que Jesus disse aos seus apóstolos, certamente é um discurso formativo. Ele está formando o embrião da sua igreja, que é a igreja apostólica. Então ele está pegando aqueles 12 e ensinando a eles como viver no mundo que tantas vezes não vai aceitá-los e tampouco a palavra. Esta falta de aceitação não pode trazer consigo o desânimo. Muitas pessoas que são cristãs, católicas, por causa dos valores do mundo, das ideologias de hoje, as pessoas vão se cansando, vão tendo vergonha, não conseguem se posicionar, não falam de Jesus Cristo, não pregam o Evangelho na internet, não usa aquilo que você tem para evangelizar. Então as pessoas elas vão ficando acanhadas e a palavra ela vai perdendo o seu alcance, porque aqueles que são os apóstolos não entenderam qual é o nosso papel no mundo. Nós ouvimos muito bem a primeira leitura de Jeremias, e ele vai trazer esta problemática, porque há pessoas, se você não sabe, fique sabendo, que há pessoas que estão na sua vida esperando apenas o momento de puxar o seu tapete, ou que você dê um escorregão para que ela diga: olha lá, viu, foi só esperar, eu sabia que isso ia acontecer, essa pessoa ainda nunca me enganou. E Jeremias vai dizer: eu ouvi as injúrias de tantos homens, e os vi espalhando o medo
ao seu redor. O medo incapacita a ação. O medo, ele atrapalha a evangelização. Os discípulos não tiveram medo. Mateus não teve medo, Pedro não teve medo. Os primeiros padres da igreja, pais da igreja, grandes santos, Agostinho, Ambrósio, Tomás de Aquino, foi um povo destemido, foi um povo ousado. E Deus, ele só usa quem ousa. Então aqui Jeremias está dizendo que o medo é uma das armas do mal, é usada também pelo mal, para que a obra de Deus não floresça e não aconteça. Aqui está escrito: denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Olha o que Jeremias está dizendo. As pessoas não estão olhando o que Jeremias prega, o que Jeremias faz. Não, eles querem as falhas, eles querem as brechas. E as pessoas dizem assim: talvez ele cometa um engano, talvez ele dê uma deslizada, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Ou seja, é o chamado olho de urubu. Nós temos algumas visões aí. Temos a visão de urubu, mas nós temos a visão também de beija-flor. O que seria uma visão de beija-flor? As cores, a vida, o néctar. Temos a visão de águia, aquele que olha mais longe, que voa mais alto e que vê as coisas vivas. E nós temos a visão de urubu. Um urubu está voando, ele olha para as rosas, flores, para ele não diz nada aquilo ali. Ele vê um pintinho correndo, uma lebre saltando, ele olha aquilo, não diz nada para ele. Mas quando ele vê uma carniça, ele vai descer e ele vai saborear aquilo ali. Há pessoas que ficam sobrevoando a sua vida, elas não têm olhar de beija-flor para você. Quando é que você sabe que a pessoa tem um olhar de beija-flor? Quando ela não vê casca, quando ela pesa o coração. A flor, ela apenas chama a atenção do pássaro, e ele para no ar, ele tem o biquinho, ele vai colocar o biquinho lá no fundo e vai puxar um néctar. A pessoa beija-flor, ela está interessada no que você tem por dentro, os seus valores, a sua verdade, as suas opções. Pessoas que você se relaciona, que são águia, tem visão de futuro, visão de conquista, visão de crescimento. São pessoas que empurram você para frente, que incentivam você a estudar, a levar a vida a sério, a ter um nome de renome. Essas são as águias, né? Vai, você consegue, tenta mais uma vez, estuda, trabalha, né? Pega cultura. Mas a gente tem aos nossos lados também os urubus, que não cheiram, mas fedem, né? Eles ficam te olhando. Eles estão esperando o quê? O erro, o deslize, uma palavra que não poderia ser dita, alguma coisa que não poderia ser feita, para que eles peguem aí. Jeremias está dizendo: talvez ele cometa um engano, e nós podemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Então aqui o importante é aquilo que você é, aquilo que você faz e as pessoas com quem você se relaciona. Cuidado, que gente que fica andando com muito urubu acaba comendo carniça, porque este é o olhar, esta é a maneira que eles lidam. Só que Jeremias vai dizer: mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos, por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia de que nunca se apaga. O que é que Jeremias está dizendo para você? Está difícil, continua fazendo o que é certo. As pessoas estão te criticando, continua fazendo o que é certo. As pessoas fazem graça porque você é um homem fiel à sua mulher,
Continue sendo fiel à sua mulher. As pessoas te criticam porque você não bebe, porque você não fuma, você não tem uma vida promíscua. Continue fazendo o que é certo, porque o Senhor está do seu lado e Ele não deixará você cair. Eles não terão êxito, eles ficarão envergonhados se você tiver esse contato íntimo com Jesus Cristo. É por isso que a segunda leitura vai dizer que nós precisamos entender quem é aquele que servimos, quem é aquele que celebramos, quem é aquele que nós viemos buscar na sagrada liturgia. Papa Leão, numa das suas viagens, ele disse aos repórteres que perguntou a ele sobre a estrutura da missa, sobre o rito católico, que para muitos é repetitivo. E o Papa, como bom Papa, colocou as pessoas no lugar. Ele disse: a missa só se repete para quem assiste, porque para aquele que celebra, o rito ele vai acontecendo o que se celebra. Missa não se assiste, missa se celebra. Nós estamos participando da Eucaristia. Você vai no cinema ver um filme, você não está dentro do filme não, você está assistindo. Como você está assistindo, você pode tomar um guaraná, comer uma pipoquinha, conversar com quem está ao seu lado, não importa, o filme está passando lá, ó. Você estando ou não estando, meu filho, a coisa está lá. Você vai num jogo de bola, nós estamos na Copa aí, né? Você pode gritar, tocar vuvuzela, balançar bandeira, comer o tropeirão do Mineirão, não tem problema, porque você não está com a bola no pé, né, meu filho? Você está assistindo, eles estão lá. Você vai, ó, ladrão, juiz safado, não sei o quê, mas isso é só torcida. O jogo acontece dentro do gramado, a torcida assiste. Você vai num show de um cantor que você gosta, ele está lá no palco, cantando, tocando. Você pode cantar com ele, você pode não cantar com ele, você pode mexer no celular, você pode estar jantando, não é? Tem cantores assim, ele canta no meio do jantar, os convidados vão comendo e ele vai cantando. Você não está ali para cantar, você não está nem com a viola, nem com o microfone na tua boca, né, meu filho? Você está ali para assistir. Quando você vem à missa, aí é diferente. Você não está assistindo o padre celebrar missa. Você não está assistindo a igreja repetir esses ritos todo domingo. Você é parte integrante da celebração. Aquilo que para nós é muito simples, as pessoas que não são católicas ficam totalmente perdidas. Lembro-me de uma moça que passou por um grande trauma e se converteu ao catolicismo quando era padre em Carmo do Cajuru. E ela começou a ir à missa, o que seria o marido dela, era um grande amigo. Depois eles namoraram e hoje são casados. E ela me dizia que ela ficava totalmente perdida, que ela chegava na igreja e sentava. Ela não sabia por que o povo levantava, aí ela levantava. Aí tinha hora que o povo põe a mão no peito, ela fazia com a mão no peito assim. Aí o povo sentava, ela sentava também. Ela falou, teve uma hora que o povo ajoelhou. Ela falou, meu Deus, tem que ajoelhar também. Ela ajoelhou. Aí ela falou que não estava entendendo. Olha como que aquilo que para nós é tão simples. O sinal da cruz, as respostas da missa. Você sabe as partes da missa certinho. Quem não celebra não sabe nada que está acontecendo. Mas aquela moça se mostrou apaixonada pela Santa Missa. Ela começou a estudar, ela começou a participar, e ela disse, padre, se todo mundo conhecesse a missa depois de adulto, eles celebrariam melhor. É porque a gente vai celebrando, acho que tudo é a mesma coisa. Eu estou encantada com os ritos, cada rito tem o seu poder. O perdão de Deus me concede no início da missa. Eu louvo a Deus com glória, tanta coisa boa que eu vivi na semana, a minha vida, a minha fé. Depois o Senhor recolhe todas as nossas orações e eleva para o Pai. E a gente responde, amém, amém. A gente vai sentar, escutar aquelas leituras maravilhosas. Leitura do Antigo Testamento, o Salmo de Davi. Vem a leitura de Paulo, vem a palavra de Jesus. A gente fica de pé
Quer dizer, Jesus falou, vamos ficar de pé, porque Ele quer uma caminhada, Ele quer uma atitude. Aí vem a pregação do padre, como é importante, vai explicando as leituras, trazendo para o dia a dia, a gente professa a nossa fé. Ela estava encantada com a celebração da missa. E eu dizia, sabe o que você está encantada assim? Que você não está assistindo, você está celebrando, participando, porque ela conhece. A segunda leitura, ela fala de quê? De Jesus Cristo. Quem é esse Jesus Cristo que nós estamos aqui? Por causa dele, seguindo-o, adorando-o, temendo-o, porque ele é Deus. Aqui, Paulo aos Romanos vai dizer, olha, todos nós somos pecadores, todos nós somos doentes, porque por um homem o pecado entrou no mundo, Adão. Ele fala aqui das consequências do pecado. Depois ele fala das figuras provisórias. A gente conhece muito a palavra maquete. O Antigo Testamento é a maquete para a vinda do Filho de Deus, o Emanuel, o Messias, que é Jesus Cristo. Ele vai dizer aqueles profetas que prepararam a vinda dele. E por que Jesus veio? E ele vai dizer, se por um homem entrou o pecado, por um homem entrará a salvação. Então nós não somos mais da estirpe de Davi, da estirpe de Adão. Nós somos da estirpe de Jesus Cristo. Nós não somos condenados como aqueles que pecaram, mas aqueles que foram salvos em Jesus Cristo. Como nós refletimos na semana passada, éramos fracos, nos tornamos inimigos de Deus e através de Jesus reconciliados para a vida, reconciliados para a graça. Você quer conhecer mais Jesus Cristo? Quer se apaixonar por Jesus Cristo? Quer vir à missa e sentir o coração quente, porque o Senhor está no meio de nós, não apenas de palavra, mas de experiência. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Isso é uma exortação? É uma resposta ou é uma certeza? Nós sentimos que Ele está no meio de nós. Só há dois caminhos para isso. É a vida de leitura, juntamente com o estudo e a oração. Todo cristão católico deve ter na sua casa a Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja Católica e momentos de oração diária. No início, conduzido. A pessoa talvez não saiba, então ela vai ser conduzida naquela oração. Com o passar do tempo, o Espírito Santo te leva a uma oração mais profunda. E você então rezará de maneira espontânea. Por que ler o Evangelho do dia? Para conhecer Jesus Cristo. O que Ele fez, o que Ele disse, o que Ele nos pede. Conhecer o Catecismo da Igreja, para conhecer a sistematização da fé. Qual é o Jesus que nós cremos? Qual é o Cristo que nós acreditamos? Qual é o Senhor que a igreja prega? Ele que é o centro da catequese. E temos que ter vida de oração, que é amizade com nosso Senhor, amor a nosso Senhor. Por isso é bom ter na nossa casa um crucifixo para a gente rezar, uma imagem bonita, talvez de Jesus ou de Nossa Senhora. Eu me assustei positivamente, que eu não faço, eu já passei dessa época boba, né? Mas eu tenho meus canais de internet, divulgo lá umas coisas, e o intuito é evangelizar, é levar palavras positivas. Então se dá 5 mil, 30 mil, 1 milhão, isso aí a gente não fica tão preso nisso não. Mas eu fiquei assustado positivamente, porque eu não tinha nenhum vídeo editado para colocar. Aí eu lembrei de uma foto de um altar muito simples. É uma mesinha, então a Nossa Senhora, uma cruz na parede, 4 fotos de santos e uma vela. E eu escrevi rapidamente um texto sobre a importância de se ter um altar em casa. E coloquei lá abertamente. As pessoas reclamam da vida, mas não rezam. As pessoas não têm tempo para Deus. A pessoa fala que é católica, não lê Bíblia, não estuda catecismo, não reza um terço.
não reza um Pai Nosso, a semana toda a pessoa não tem vida de oração. E coloquei essa postagem lá. Estávamos saindo aqui de Divinópolis para pegar a minha mãe em Itaúna e ir para o Retiro das Rosas, que foi esse final de semana. Então, coloquei a postagem de manhãzinha. Tomei o meu café rapidamente, um ovinho lá, para não atrasar, porque a minha mãe fica xingando quando eu atraso, né? Porque eu sempre atraso. Aí, saí correndo. Quando eu fui olhar o Instagram, estava com 80 mil. Eu falei, nossa, coloquei o negócio agora? Está com 80 mil? Quando chegou Itaúna, estava com 200 mil. Quando cheguei em Cajueiro do Campo, 800 mil. Já virou, meu filho, 3 milhões e 500. Uma coisa simples. O que eu coloquei lá? Você tem um altar na sua casa? Você reza? Você tem contato com Deus? Aí você vai ler os comentários. Obrigado, Padre, eu preciso rezar mais. Eu não sou muito de igreja, por isso que a minha vida está difícil. Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer o catecismo. Eu sou católico, mas eu não entendo a minha fé. E tem uns testemunhos bonitos lá. Ah, Padre, muito obrigado. Eu era católico de IBGE, comecei a seguir o senhor, hoje eu sou católico de verdade. Eu entendo a missa, eu celebro o meu catolicismo. Ou seja, esse Jesus, que por um só entrou a salvação, substituindo o pecado de Adão, ele não é uma figura mágica na nossa vida. Ele deve ser assumido, amado, recebido, estudado, crido, ruminado, testemunhado. Aí vem o Evangelho e o final da liturgia. Jesus que não fala para todo mundo, porque nem todo mundo está preparado. Ele fala para os 12. E por que 12? E por que apóstolo? Claro, há momentos que mistura. Há os 12 discípulos, os 12 apóstolos, mas não é a mesma coisa. Tecnicamente, pela Bíblia, Jesus teve 72 discípulos e 12 apóstolos. Qual é a diferença entre o discipulado e o apostolado? Discípulo é o que segue. É o que segue. Todos que seguem a Cristo são discípulos. E o que é o apóstolo? É aquele que é tirado dos discípulos, ele é formado, ele é capacitado para agir na pessoa do mestre, no caso, Jesus Cristo. Por isso que várias passagens de Jesus com os apóstolos, ele vai dizer: todo poder me foi dado, recebo o Espírito Santo, o pecado daqueles que vocês perdoarem. É apóstolo. Quando Jesus celebra a Santa Missa, a última ceia, ele diz para os 12: fazei isto em memória de mim. Ele não passa isso para os discípulos, é para o seu grupo. Nós somos hoje o grupo de Jesus, o que temos em cada missa uma formação. E nos versículos que nós escutamos no Evangelho, que eu não preciso explicar, que ele é muito claro, apenas destacar o que Jesus pede a nós. Primeira coisa, ele pede para não temer os homens, mas para honrar a Deus. Não tenha medo dos homens, não tenha medo dos homens. Não há nada de encoberto que não venha a ser revelado. Claro, você pode falar de segredo. Ah, tá vendo? Ó, se der um segredo encoberto ali, vai ser revelado já já. Pode ser isso também. Mas a palavra diz do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, de maneira indireta no Antigo Testamento e de maneira revelada no Novo Testamento. Se Deus, ele foi no Antigo Testamento se revelando na nuvem, no trovão, no fogo para Moisés, a coluna luminosa no deserto, a coluna de fogo na madrugada, o vento impetuoso que estilhaça rochedos, tudo indireto. Isto era encoberto. Deus estava escondido. Tanto é que quando Moisés entrava na tenda da reunião, a nuvem descia e ninguém via nada. Era um nevoeiro. Aí as pessoas diziam: Deus está conversando
com Moisés, mas ninguém via nada. Escondido, encoberto. Com Jesus Cristo, o que é encoberto é revelado, o que é escondido é conhecido, porque eles vão dizer: Jesus, mostra-nos o Pai. Aquele Deus que desceu lá no alto do Sinai e deu as tábuas da lei para Moisés. Mostra-nos o Pai. Aquele que falou com Abraão assim: sacrifica o teu filho Isaque. Mostra-nos o Pai. Aquele que conversava com Moisés face a face, porque é escondido, é encoberto. E Jesus diz: o que é isso, Felipe? Você está comigo há tantos anos? Quem me viu, viu o Pai. Eu e o Pai somos um. Esta é a revelação. Jesus está revelando o amor do Pai. Ele se revela do alto da cruz. Quando eu for elevado, atrairei todos a mim. A primeira elevação na cruz, a elevação maior, a ascensão, quando Jesus sobe ao céu. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. Os que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre o telhado. A formação e o amor de Deus não se dá, meus irmãos, no meio da balada, não se dá no meio da agitação, mas se dá no silêncio, na intimidade, no relacionamento esponsal. Jesus nos leva para o escondido, para o escuro. Ele quer falar ao pé do ouvido. Bonitinho isso. Quem fala muito ao pé do ouvido é namorado. Quando está começando a namorar, depois eles começam a brigar. Mas quando está começando, é só love. Aí eles ficam assim. O rapaz gosta. Fala aqui bem, no meu ouvidinho. Ela fica falando perto. Aí o lábio dela bate aqui, ó. O rapaz fica doido. Fala: nossa senhora, me dê, papai. Aí ele vai e cochicha no ouvido dela. Por que que Deus, Jesus está falando? Que Ele está falando ao pé do ouvido. É o carinho, a intimidade, a proximidade. Se eu estou aqui no ambão, eu não estou com o microfone, e você está longe, eu tenho que gritar: você está me ouvindo? Mas se você está perto de mim, eu posso cochichar no seu ouvido: você está me ouvindo? Porque Jesus fala do pé do ouvido. São pessoas que estão perto dele. Perto dele. Vou te dar um outro exemplo para clarear. Um dia, um menininho perguntou para o seu pai assim: ô pai, qual que é o tamanho de Deus? O pai falou assim: tamanho de Deus? Que tamanho que é o papai do céu? Vem cá perto do pai. Olha lá. Tá vendo aquele avião lá em cima? Tô vendo, papai. Qual que é o tamanho daquele avião? Assim, ó. Mede direito. Assim, ó. Guarda isso. No domingo, o pai pega o menino e o leva no aeroporto. Aí pousou um Boeing enorme do Catar. 4 turbinas, 2 andares. O menino: que tamanho, papai? Qual que é o tamanho desse avião, meu filho? Nu! É grandão! Aí o pai falou: a mesma coisa com Deus. O tamanho de Deus depende a distância que você está dele. Se você está longe de Deus, Deus parece muito pequeno. Mas se você está perto de Deus, Deus ele se torna grande, poderoso. A leitura diz que Jesus não quer gritar para você não. Ele quer cochichar no pé do seu, ou seja, proximidade. Jesus nos quer próximos dele, amigos dele, da família dele. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. O pessoal hoje está muito preocupado com o corpo, né? O corpício. Como que chama a injeção?
A menininha, monjar. Tá tomando isso, minha filha? Você nem precisa, viu? Está ótima. O negócio hoje é monjar. O corpo. Não tem problema. Pode cuidar do corpo. Mas eu nunca vi tanta. Antes era muito boteco. Hoje eu estou vendo muito boteco também não. Então é diminuída? Porque eu não vou em boteco. Então diminuiu, né? O que eu vejo demais, mas é demais, é farmácia e academia. Meu filho, cada quarteirão tem uma farmácia e tem uma academia. Quer dizer, quem não está fazendo academia vai para a farmácia, que você me entende, entendeu? O corpo. Não tem problema cuidar do corpo. Mas olha o que Jesus está falando. Olha, não fica preocupado muito com o corpo não, viu? Se você preocupasse com a sua alma, o tanto que você preocupa com o seu corpo, você seria mais santo. Você teria menos pecado. Você seria mais amigo de Deus. Não é não cuidar do corpo, é descuidar da alma. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, viu? Se você quer ter medo de alguém, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Deus é para ser adorado, Deus é para ser amado, e Deus é para ser temido. Temido não é ter medo de Deus, mas respeito, sabendo quem Ele é e quem nós somos. O ser humano perante Deus, ele tem uma atitude de submissão. Ele se curva pela fé perante a grandeza do Criador. Hoje você vê que para muitas pessoas, eles não têm respeito nenhum de Deus. Não temem a Deus. Fazem blasfêmia, brincadeira com o nome de Deus. Colocam o nome de Deus em paródia, em funk, etc. Eu já vi show de rock colocando o crucifixo no altar, Jesus lá, e eles cantando música até satânica, gente fazendo show de rock com mitra, imitando o Papa do mal. Quer dizer, perdeu-se o respeito, o temor a Deus. Deus merece ser amado, adorado, mas respeitado. Aqui Jesus está falando, olha, se você quer ter medo de alguém, tenha medo de Deus, viu? Que Deus pode pegar a sua alma e jogá-la no inferno. Ah, padre, eu não acredito no inferno. Pois o dia que você estiver lá queimando, você vai acreditar, viu? O dia que você amanhecer lá, você acredita. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Só que Jesus volta no diálogo. Não fica ocupado com o inferno. Tem uma vida ocupada comigo. Vós valeis mais do que pardais. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? Na época, as pessoas pobres ofereciam no templo 2 pardalzinhos, 2 passarinhos. Eram os pobrezinhos mesmo. Anauim era chamado. Pobre. Era baratinho. Quem tinha um pouco mais de dinheiro, assim, mais graúdo, oferecia um cordeiro, né? Agora quem era muito rico, oferecia um boi. É igual hoje. Não mudou muita coisa não. Só que hoje não tem passarinho, cordeiro e boi. Hoje é marca. É a marca, né? Você está numa festa, aí parou alguém com um carro mais humilde. Não vou falar marca não. Mas você sabe o que é um carro mais humilde? Pobrezinho. Aí parou um carrinho lá. O pessoal olhou. Ixi. Chegou um pé rapado ali. Que carro é aquele? Gente, nem faz mais não. Tadinho. Pobre. Aí o cara sai. Aí passa um tempo, chegou um com um carro popular. Já um carro melhor. Olha, é caro, cara. Um carro. O pessoal trabalhando lá compra. Ó, chegou alguém lá. É um carro bonito. É popular. É, tá bom. Aí chegou alguém com um carro mais caro. Falou, ó, bonito que é carrão, olha lá. Que marca que é? Quanto que custa aquele carro, hein? Nossa senhora, 200 mil? Ah, é muito. Beleza. Aí chega um outro. Olha lá. Tem LED. Tem nitro. Ó, que ele é caro. É nacional?
Ah, é nacional, ele que fez aquilo lá. Mas é caro aquilo lá. Ah, não, aí chega um importado, meu filho. Pneu largo, ele rodando o chaveiro, carro de 500 mil, 1 milhão, todo mundo. Não. Aí o cara desce do carro, joga a chave, no final eu dito uma gorjeta. Todo mundo, não, esse tem bala na agulha. Não mudou muito não. Na época de Jesus não tinha carro. Como que a pessoa se exaltava? Quem entrava no templo com umas rolinhas na mão, o pessoal olhava, ixi, esse é pobrezinho, esse é pé rapado, isso aí tá com nada não. Entrava alguém com cordeiro, esse aí já é uma família melhor. Olha, tá ofertando um cordeiro. Ah, meu filho, você queria causar? Entra no templo puxando um touro, caríssimo, todo mundo. Não, olha lá, ele vai ofertar um touro. Como que as coisas não mudam, né? Mudou o bicho, mas a exaltação é a mesma. Jesus não fala, você vale mais que um touro, você vale mais que um cordeiro. Não, você vale mais que pardalzinho. Você entendeu? Tem gente que se acha, né? Eu acho que eu sou um cordeiro. Não, eu tenho certeza que eu sou um touro. Aí Jesus fala, meu filho, você vale um pouquinho mais que 2 pardais, viu? Um pouquinho mais que 2 pardais. Mas mesmo você não tendo tanto valor por causa do pecado, eu morri por você. O seu valor não é em você. Eu te dei o seu valor, porque eu derramei o meu sangue sobre você. Há uma história muito simples, mas que ilustra isso. Umas medalhas de plástico que caíram acidentalmente num banho de ouro. E o cara rapidamente tirou e jogou na água. Não tinha como mais tirar aquele ouro do plástico, ele derreteria. Vendeu pelo preço de ouro. Mas na verdade o ouro é aquilo que ele estava envolvido. Porque o plástico não tem muito valor nada. A medalha somos nós, o ouro é o sangue de Cristo. Qual que é o nosso valor? É aquilo que Cristo nos concedeu. É Ele que nos deu. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados. E agora eu quero perguntar, as pessoas que se acham muito bam, os que sabem tudo, quantos fios de cabelo você tem? Quantos cabelos você tem na cabeça? Um dia num retiro um cara falou, eu sei, padre, nenhum, que o cara é totalmente careca. Eu falei, não, mas no seu caso, é exceção, né, meu filho? Eu estou falando assim, o cara falou, nenhum. Eu falei, não, meu filho, não, mas teve que ter 1 ou 2 aí, mas vamos lá. Mas não é isso. Você acha que Deus está preocupado em ficar fazendo cafuné em você, contando o número de cabelo, meu filho? Ah, pai, por que Deus sabe quantos cabelos eu tenho? Deus está interessado no seu cabelo? O que Jesus está dizendo é que Deus sabe de você o que você não sabe. É uma linguagem de analogia, é um exemplo. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem. Eu não sei. O que significa? Que Deus me conhece mais do que eu me conheço. Então Ele pode nos dirigir, Ele pode nos indicar o caminho. E Ele vai dizer, começa o Evangelho, não tenhais medo dos homens, não tenhais medo dos que matam o corpo. E Ele volta no versículo 31, não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. O que Jesus está dizendo? Que nós temos valor. Nós temos valor. Quantas pessoas eu atendo estragadas na vida, que colocaram o valor na mão de uma pessoa que não valorizou você. Principalmente eu atendo muita mulher, adolescente, jovem, problema de namoro. Eu namorei 1 ano, namorei 2 anos, ele me traiu na internet, ele já tinha outra. Atendi um rapaz com depressão no último grau, achou que ia casar com a moça trocou pelo primo. Aí eu falei assim, mas por que você acha que ela trocou pelo primo? Não, ele é mais bonito, tá mais sarado. Ela falou que eu tô barrigudo. Falei, meu Deus do céu, mais um. É o Monjaro, vai lá, meu filho, vai que é tua aí. Mas resumindo aqui, gente, a gente ri para não chorar. A pessoa perdeu o valor. Por que ela perdeu o valor? Porque o outro não reconheceu o valor. Quem nos dá o verdadeiro valor
É Deus que é o autor da obra. Nós somos a obra. Ele é o autor. Ele quem nos fez. Eu tinha uma ilusão, e acabou também frustrado, viu? De conhecer a tal da Mona Lisa. Porque é famosíssima, né? É um negócio que não tem preço. Mona Lisa. Todo mundo fala, Mona Lisa. Preocupado com Mona Lisa. Aí eu fui acompanhar um grupo nos Santuários Marianos. E nós fomos na igreja de Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, que é em Paris. E tivemos a tarde livre. Aí o grupo, vamos ver a Mona Lisa? Aí, vamos ver a Mona Lisa. Pelo amor de Deus, tamanho de um postal, gente. O negócio é pequeno, fica longe, cheio de segurança, vidro antibala, antibomba, raio laser. Eu falei, gente, para que isso tudo? Misericórdia. E o povo empurrando. Eu falei, cadê a Mona Lisa, gente? Empurrando. Eu falei, nossa, que povo sem educação, gente. Peraí, gente, calma, o Brasil não, aqui é assim mesmo. Eu falei, gente, eu nem vi direito. Aí depois eu perguntei para o guia, mas para que essa ué todo? Que essa tal dessa Mona Lisa? Aqui para nós, que nem tão bonita é, viu? Meio estranha que a mulher, um olhar meio sinistro assim. Falaram que é a versão feminina do autor, né? Aí eu olhei a Mona Lisa, o pai falou, não, padre, não é a Mona Lisa. Não é a Mona Lisa que vale. É quem fez. Porque o autor é famoso, é conhecido, marcou época. Então as obras dele são caríssimas. Porque existem no mundo, não sei se vocês sabem, mais de 33 mil réplicas idênticas de Mona Lisa. Mas quando expõe o quadro e fala que é uma réplica, não tem valor nenhum. Então não é o quadro. Então não é você. Então não sou eu. É quem fez. E nós fomos feitos pelas mãos do Senhor. Nós somos plasmados pelo sangue redentor de Cristo. Nós fomos desenhados pelas penas do divino Espírito Santo. Aí está o nosso valor. Não é um valor inerente apenas, mas é um valor concedido pela graça. Aquela criança que nasce da mamãe criatura, no batismo se torna filho, herdeiro na terra, co-herdeiro no céu. Vós valeis.